Olá pessoal, professor Flávio, UFRN. Esta é a nossa terceira aula sobre o Teorema das Tensões de nó. Irei apresentar aqui um caso especial, onde se tem um supernó. Iremos utilizar esse circuito apresentado na figura. Okay? Independente se o circuito apresenta ou não um supernó, iremos seguir os 4 passos ilustrados na aula passada. Recapitulando aqui. Primeiro passo é identificar os nós essenciais, em seguida identificar um nó como referência, depois aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, por fim, calcular o potencial elétrico nos nós essenciais. Neste circuito, nós temos 4 nós essenciais, os nós A, B, C e D. Lembrando que um nó essencial é aquele nó no qual se tem 3 ou mais componentes elétricos conectados a ele. Certo? Além, com estes 4 nós essenciais, a princípio nós temos 4 equações para se resolver. Bom, um sistema com 4 equações não é muito interessante. Se pudéssemos reduzir o número de equações, o método poderia ficar mais atrativo. E, de fato, podemos reduzir o número de equações. Um artifício matemático é escolher um nó como referência. Como eu falei, matematicamente isso é possível e podemos escolher qualquer um destes nós como referência. Nó A, B, C ou D. Mas existem alguns critérios interessantes a serem seguidos. Um dos critérios é escolher aquele nó no qual se tem o maior número de componentes. E também escolher um nó que se tenha fontes de tensão conectadas a ele. E o nó D, ele atende a esses 2 critérios. Veja que no nó D nós temos 5 componentes conectados a ele e nós temos uma fonte de tensão. Então o nó D neste circuito é ideal e eu escolhi ele como sendo a referência. Indicado aqui por meio deste símbolo. Como o nó D é referência, já conhecemos o potencial em D é zero. Então não precisamos montar a equação de nó para o nó D. Neste momento, então, temos que resolver um sistema com 3 equações. Temos que ir em busca dessas 3 equações. Porém, neste circuito, diferentemente dos outros circuitos, nós temos um caso especial. Temos 2 casos especiais, na verdade, nesse circuito. O primeiro caso especial é uma fonte de tensão conectada entre a referência e outro nó essencial. Veja que essa fonte de 5 volts ela está conectada entre a referência e o nó essencial, que é o nó A. Isso é muito interessante para esse método, porque veja que se o potencial aqui em D é zero, e se temos uma fonte de 5 volts conectada entre D e A, concluímos que o potencial em A é 5 volts. É sempre bom vocês escreverem aqui o potencial conhecido. 5 volts aqui é o mesmo nó, então temos 5 volts. V de A é 5 volts. Então o objetivo agora é encontrar V de B e V de C. 2 equações. Mas temos uma outra fonte de tensão aqui nesse circuito. E essa fonte de tensão está conectada entre B e C, certo? Conectada entre 2 nós essenciais. Porém, nenhum desses nós é a referência. Isso é ótimo para esse método. E isso aqui é o que chamamos de supernó. Quando nós temos uma fonte de tensão conectada entre 2 nós essenciais e nenhum deles é a referência. Ok? Por que isso é ótimo para esse método? Porque se você achar o potencial B, você já tem o potencial C. Veja que V de C menos V de B é igual a 3 volts, porque entre B e C tem uma fonte de 3 volts. Certo? Então, na verdade, o objetivo vai ser identificar uma única equação. Veja que esse circuito ele acabou sendo simples, apesar de ser maior do que os outros, acabou sendo simples pelo fato do supernó. Eu vou solucionar esse circuito sem usar o conceito de supernó inicialmente.
Mas para frente eu vou utilizar os conceitos de supernó e podemos comparar. Vamos lá. Chegou a hora de aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Nós temos aqui que no nó B, eu estou imaginando aqui 3 correntes saindo no nó B. Então, a lei de Kirchhoff das correntes estabelece aqui de IB1 mais IB2 mais IB3 é igual a 0. Veja que tem a indicação aqui. E quem é o valor de IB1? Seguindo essa direção que eu escolhi, I de B1 é VB menos 5 volts sobre 2. Quem é IB3? É VB sobre 1. VB menos 0 sobre 1. E quem é IB2? Vou deixar um minutinho aqui para vocês tentarem achar. Qual o valor de IB2? Fica um pouco complicado achar o valor de IB2 com as informações que temos no momento desse circuito. Então, uma possibilidade é você considerar uma corrente IX. Temos aqui uma corrente X, não sei qual o valor dela. Eu considerei com esse sentido, você poderia ter considerado com sentido contrário, não tem importância. Mas com esse sentido que eu escolhi, eu sei que IB2 é igual a X. Então, a minha interrogação aqui foi preenchida, certo? IB2 é igual a X. Porém, X não é uma variável de nó. E nossa equação tem que ter apenas variáveis de nó. Ou seja, criamos um problema aqui e vamos ter que resolver um pouco mais para frente. Mas vamos prosseguir. No nó C, aplicamos novamente a lei de Kirchhoff, ok? Então temos que I de C1 mais I de C2 mais I de C3 é igual a 0. De acordo com a lei de Kirchhoff, temos que I de C1, vamos logo montar a equação aqui para I de C2. Seguindo a lei de Ohm, I de C2 vai ser quem? VC sobre 4, certo? Qual o valor de I de C3? Como é uma corrente contrária à fonte de corrente de 7 A, I de C3 é menos 7. E quem é o valor de I de C1? Mais uma vez, não sei. Vou considerar meu X, então I de C1 é uma corrente contrária a X, então vai ser menos X. Posso combinar agora essas duas equações porque eu preciso eliminar esse X. Como eu falei, não é variável de nó. Então, combinando essas duas equações, na verdade aqui, da forma como foi escrito, eu vou somar essas duas equações e vou chegar nessa última equação aqui. Essa equação é uma equação de nó e é a única equação de nó para esse circuito, ok? Bom, mas temos uma única equação e temos duas variáveis, VB e VC, mas como eu disse, VB e VC têm uma relação direta aqui devido à fonte de tensão. Então você pode substituir VC ou VB nessa equação e você vai achar VB e em seguida VC, ou vice-versa, ok? Então, recapitulando, fontes de tensão em um circuito elétrico facilita bastante aqui o teorema das tensões de nó, ok? Então, devido a essas duas fontes de tensão, duas equações foram eliminadas. E o circuito que teria 4 equações, na verdade, tem apenas uma equação. Bom, mas essa solução não foi muito elegante. Dependendo da situação, não é muito legal, não é trivial. Você considerar uma corrente X, imaginária, depois fazer a combinação de equações. Tem uma forma direta e fácil, é considerando o conceito de supernó. Vamos lá? Bom, então agora eu posso definir o que é um supernó. Um supernó é um nó, é uma combinação de dois nós, nesse caso aqui, dois ou mais nós, onde se tem fontes de tensão conectadas entre nós essenciais. E nenhum dos nós essenciais é a referência. Veja que entre B e C nós temos uma fonte de tensão de 3 volts, nem B nem C é referência. Então, eu vou considerar isso aqui como sendo um único nó. Poderia chamar de nó BC, por exemplo.
Não vou considerar o que tem no interior do nó. Não vou considerar o que tem entre B e C. Certo? Então, considerando B e C um único nó, quais são as correntes que saem desse nó? IB1, IB3, IC3 e IC2. E agora você monta as equações diretamente, sem precisar combinar nenhuma equação como foi na solução anterior. Veja que para esse caso, quem é IB1? IB1 vai ser VB menos 5 sobre 2. Quem é meu IB3? VB sobre 1, aqui na equação. Qual o valor de IC2? É VC sobre 4. VC sobre 4. Seria VC menos 0, né, sobre 4. E quem é o meu IC3? É contrário a essa fonte de corrente, então IC3 é menos 7. É isso, pessoal. Em seguida, vocês vão utilizar aquela informação aqui dessa fonte de tensão, não é? Então, VC menos VB é igual a 3 volts. Substituir aqui, vocês vão achar a solução para esse circuito. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de marcar o sininho. Não esqueçam de dar um like, ok? E até a próxima aula.